Olá pessoal, nesse vídeo irei apresentar uma visão geral do sistema financeiro do nosso software, o Controle MDA. Para iniciarmos, vamos dar uma olhada na parte aqui de configuração inicial. Dentro da configuração inicial, na parte de configurações financeiras, eu tenho duas opções que são muito importantes, o centro de custos e o plano de contas. O centro de custo é uma entidade, um cadastro que eu vou selecionar na hora que eu estou fazendo os lançamentos. De forma que todas as receitas e despesas eu coloco dentro de um centro de custo. Ao final, eu consigo usar o centro de custo para filtrar quais despesas e receitas eu quero ver. Então, por exemplo, se você só tiver pecuária de leite na fazenda, você pode manter esse padrão, fazer os lançamentos todo em pecuária de leite. Agora, se você tem um outro negócio na fazenda que você quer separar os lançamentos dos lançamentos da pecuária de leite, é aqui que você vai cadastrar esse negócio. Eu vou cadastrar aqui, por exemplo, um novo centro de custo que eu vou chamar de agricultura. E dentro dele, dois subitens, um que eu vou chamar de milho e outro que eu vou chamar de soja. Veja que esse primeiro centro de custo aqui, ele ficou como sintético, enquanto os subcentros ficaram como analíticos. Quando eu estou fazendo o lançamento, eu só consigo selecionar centros de custo analíticos. Eu não consigo lançar nada dentro do sintético. O sintético ele serve para eu filtrar. Eu consigo filtrar a agricultura, daí eu irei ver os lançamentos tanto de milho quanto de soja. Se eu quiser lançar algum gasto que é para agricultura de maneira geral, obrigatoriamente eu tenho que dividir esse lançamento entre milho e soja. Eu não consigo lançar direto para a agricultura. Se você quiser, você pode cadastrar subitens aqui dentro do pecuária também. Eu posso colocar aqui, por exemplo, recria. E eu posso renomear esse original pecuária de leite para produção. Eu consigo alterar ele quando eu marco outro centro de custo como pecuária de leite. Então eu consigo alterar, salvar e voltar a marcar ele como pecuária de leite. Essa marcação aqui de pecuária de leite é para que você defina qual o centro de custos padrão. Toda vez que você está fazendo um lançamento, quando você seleciona uma conta contábil, que nada mais é do que uma área, um tipo de gasto que você está fazendo para uma determinada área, ele já preenche o centro de custo de forma automática, olhando qual que é o pecuário de leite, qual que é o padrão. Então, se você usa o sistema lançando mais notas de milho, por exemplo, o ideal é que você marque como pecuário de leite o milho, porque o que ele vai influenciar na verdade é se ele vai ser selecionado de forma padrão ou não. Muito bem. Dentro aqui ainda do configurações eu tenho o meu plano de contas. O plano de contas nada mais é do que as divisões que nós temos dentro dos nossos custos. E esse plano de contas padrão nosso, ele foi criado para atender o melhor possível todas as fazendas. Então ele não tem assim, grandes particularidades. Ele simplesmente atende as fazendas de maneira geral. O objetivo dele é ser simples, não é entrar no detalhe. Eu abri todo o plano aqui para que a gente tenha a visão do todo. O plano, ele tem algumas contas de ativo, que significa itens que você possui, que têm um valor e que podem render algum dinheiro para você, como por exemplo a aplicação financeira, ou então itens que vão sofrer depreciação, que é o caso dos itens do patrimônio, além dos itens do estoque, que é onde que fica tudo que você ainda não definiu para que área que vai. Na parte de passivos, nós temos aqui as amortizações de empréstimos e os consórcios.
Na parte de receitas, temos as receitas operacionais, que entra a parte de pecuária e agricultura, e a parte de outras receitas. Além disso, temos as receitas financeiras e as não operacionais. Na parte de despesas, temos as deduções de vendas, que são aqueles descontos em nota que você normalmente tem quando você vende um leite. Os custos operacionais, daqui entra a parte de mão de obra operacional, alimentação, sanidade, reprodução e assim por diante. E a parte de despesas financeiras e não operacionais. Entra tudo relativo a taxa, juros, imposto, seguro, baixa de patrimônio, doação, esse tipo de coisa que não tem a ver com a operação em si. Muito bem. Idealmente, você precisa estudar esse plano de contas, porque quando você for fazer um lançamento, você vai precisar escolher uma dessas contas e um centro de custo para fazer o lançamento. Por exemplo, eu vou lançar a compra de ração. Você teria que lançar para concentrados adquiridos para o centro de custo produção, por exemplo. Ou então vou lançar a compra de um medicamento. Você tem que lançar aqui nessa conta medicamentos para um centro de custo, pode ser para recria, por exemplo. Muitas pessoas gostam de imprimir essa folha para deixar ao lado. Assim, quando você estiver olhando as notas que você está digitando, você consegue consultar essa folha e daí tomar a melhor decisão. Para imprimir a folha, você pode vir aqui no imprimir e imprimir lista. Você pode exportar para o Excel, salvar aqui como plano de contas. E o que eu vejo as pessoas fazerem muitas vezes é excluir essa parte aqui, que não vem ao caso, e ficar só com essa parte principal aqui. E eventualmente, se você quiser, você pode tirar também as contas que você não vai usar, que são as sintéticas. Eu vou voltar aqui. Se você olhar, por exemplo, essas aqui são sintéticas, então elas nunca são selecionadas na hora de fazer o lançamento. Elas só podem ser selecionadas na hora de fazer um filtro. Então tem pessoas que preferem já excluir essas contas para ficar só com as analíticas e daí ficar com o plano de contas impresso mais enxuto. E há quem também complemente o escrito com particularidades da fazenda. Por exemplo, deduções de vendas, há quem complemente e escreva despesas descontadas na nota. Assim fica, às vezes, mais claro se a pessoa que está lançando não tem o conhecimento profundo das despesas que a fazenda tem que fazer. Tá bom? Vamos para frente. Vamos agora entrar aqui no controle financeiro propriamente dito. O controle financeiro nós dividimos em entrada de dados, relatórios, cadastros e sincronização. Sincronização é uma personalização que nós fizemos para a cooperativa Frisia. Então, se você for um produtor Frisia, contate o seu técnico, que ele pode lhe explicar com mais detalhes essa parte da sincronização. Se você não é um produtor Frisia, essa sincronização aqui, o que ela faz é puxar automaticamente os dados financeiros dos produtores direto da cooperativa. Então eles não precisam digitar as notas, agiliza bastante na hora de fazer o uso do programa. Mas você tem acesso ao mesmo recurso, só que com um pouquinho mais de manual. Ele não vai automático, mas você também consegue puxar as notas de uma maneira bastante simples. Eu vou mostrar em detalhes logo menos. Essa parte de cadastros aqui, ela é muito importante, porque com ela que você vai fazer os cadastros necessários para iniciar os lançamentos. Por exemplo, um cadastro muito importante é o de conta. Você precisa ter pelo menos uma conta bancária cadastrada aqui no sistema. Assim, quando você for fazer um lançamento, você consegue selecionar essa conta
mostrando para o programa qual ponto que ele tem que programar aquela despesa ou aquela receita. Os demais cadastros aqui, eles são importantes também, mas à medida que você utiliza o sistema, muitas vezes automaticamente você cai nesses outros cadastros. Então eu já vou iniciar o uso propriamente. Entrada de dados é onde eu faço os lançamentos. Eu posso fazer o lançamento de recebimento, de pagamento, uma movimentação de estoque, um financiamento, uma compensação de cheque ou uma transferência de valores. Tanto em recebimentos quanto em pagamentos, eu posso fazer um lançamento completo, simplificado, ou o lançamento do pagamento em si, no caso do recebimento, um lançamento completo, simplificado ou o recebimento em si. Na parte aqui de pagamentos, eu tenho aqui a opção de devoluções, mas ela só funciona de forma automática com a sincronização da Freesia. Eu vou fazer aqui então um primeiro lançamento completo de recebimento. Eu venho aqui, vou clicar em novo e vou cadastrar uma nota, por exemplo, nota 01, é do dia 31/3. O meu cliente, ainda não tenho cliente. Como que eu faço? Eu posso voltar lá no cadastros e vir até a tela de clientes, ou aqui no cliente eu busco o cliente. Por exemplo, falar que eu vendi esse leite para Nestlé. Busquei Nestlé, dei um Enter. Ó, não tem nenhum registro contendo Nestlé. Ok, então eu vou aqui em novo. Em novo, eu vou cadastrar um novo cliente Nestlé e vou salvar. Agora eu já consigo selecionar ele. Esse cadastro é importante porque esse cliente ele virou uma entidade que você consegue selecionar depois nos filtros. Se cada hora você escrevesse de um jeito, esse filtro não ia funcionar, porque ele não ia entender todas as variações possíveis daquele nome que você digitou. Repare também que na hora de digitar a data que eu não preenchi o ano. Isso porque ele assume o ano que nós estamos, que é 2019. Inclusive, se eu colocasse aqui dia 10 apenas, só 10, ele iria entender como 10 de abril de 2019, porque é o mês e o ano que nós estamos. Muito bem, agora aqui em produtos eu vou digitar o produto que estava nessa nota que eu vendi, no caso foi o leite cru. Dá um Enter, de novo ele não encontrou nenhum registro, então por isso eu vou na opção aqui novo. E vou cadastrar o meu leite cru. Data do saldo inicial não pode estar em branco. Então eu preciso preencher aqui o saldo inicial. Vou colocar desse ano. Vou salvar. Ok. Agora eu consigo selecionar o meu produto. Posso preencher aqui a unidade, por exemplo, 100 mil litros, no valor de 1,30, 1,40. Por 140 mil reais. A conta contábil é justamente a apropriação. É aqui que a gente vai selecionar aquela conta contábil e o centro de custo que a gente viu no início do vídeo. Então eu clico aqui, ele abre as opções, todas as opções de conta contábil que se aplica à venda. Então no caso foi apenas as contas do tipo receita. Eu posso escolher qualquer uma. No caso, aqui se aplica melhor para esse lançamento é a venda de leite mesmo. E veja que ele já puxou de forma automática o centro de custo de produção. Se eu achar que está tudo certo, eu clico aqui em OK e pronto, está apropriado. E eu consigo também escolher aqui uma conta bancária para programar o recebimento dessa parcela. Eu vou marcar aqui que eu vou receber no dia 20, a partir do próximo mês. Programa. Opa, eu coloquei 20 parcelas. É uma parcela todo dia 20. Programar. Então no dia 20 de abril, está programado para receber 140 mil. Eu vou salvar. Ok, salvo com sucesso. Essa é a lógica do lançamento. À medida que você vai utilizando o programa, você consegue otimizar esses lançamentos. Por exemplo, veja que essa nota aqui, ela não está preenchida aqui a unidade. A conta contábil eu tive que selecionar, a conta bancária eu tive que selecionar. E existem recursos que você pode utilizar para otimizar isso daí, para que isso seja feito de forma automática. Vamos dar uma olhada nisso daí. Aqui em cadastros, eu vou em produtos,
eu consigo ver o meu leite cru aqui, que eu cadastrei. Eu vou dar um duplo clique nele, entrei aqui. Eu consigo ver que esse produto tem uma apropriação favorita. O que é isso? É a apropriação que vai vir de forma automática, que eu não vou precisar preencher. Toda vez que eu puxar esse produto, ele já vai vir automático, selecionada aquela apropriação. É um recurso bastante útil. Então eu já vou preencher aqui, ó, venda de leite. Encontrei para produção mesmo, ok. E eu posso preencher aqui também a unidade, ó, eu vendo meu leite em litros. Salvar. Também eu posso automatizar a escolha da conta bancária. Aqui em conta bancária, eu consigo definir essa conta bancária como favorita. Pronto. Agora, quando eu for lançar de novo um novo recebimento, a nota já vai ser preenchida de forma mais fácil. Eu vou colocar aqui a nota 02, data da venda 28/2, meu cliente é a Nestlé, o meu produto aqui é o leite. Eu vendi dessa vez 90 mil litros a 1,20. Veja que já está pronto aqui, ó, a venda de leite já está programada. A conta bancária também já está selecionada. Eu só preciso programar o pagamento. Está feito. Eu posso lançar também vendas fazendo o lançamento simplificado. A diferença do simplificado por completo é que o simplificado ele tem menos campos para que você preencha. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, venda de animais. Data da venda foi no dia 31/1. Qual foi o meu cliente? Quem comprou esses animais? Não quero preencher. Se eu não quiser preencher, eu toco para frente. E aqui eu vou procurar por venda de animais. Venda de animais, descarte. Ok? Conta preferencial já está escolhida. Eu só preciso colocar aqui o valor que eu vendi. Foi 10 mil. Só que dessa vez eu dividi em duas parcelas. Para ser pago todo dia 10 a partir do próximo mês. Quando eu programo, ele já vai colocar aqui, ó, como foi duas parcelas, uma de 5 e outra de 5. E eventualmente eu posso editar, eu posso colocar que na verdade primeiro eu recebi 6 e depois eu recebi 4. E salvar. Os pagamentos funcionam da mesma forma, lançamento completo e simplificado. A diferença é que no pagamento eu consigo importar uma nota fiscal, assim eu não preciso digitar cada linha da nota. Então vou clicar aqui, ó, importar nota fiscal, vou selecionar um arquivo de nota fiscal, esse aqui por exemplo, e dar um próximo. Ele vai fazer algumas validações, como por exemplo, essa nota foi emitida para outro destinatário, já que o CPF que está cadastrado está em branco e essa aqui foi para um determinado CPF. Mas eu posso marcar aqui para autorizar, importar a nota mesmo não batendo o CPF. E ele procura também pelo fornecedor da nota. No caso ele viu que não estava cadastrado, observando pelo CNPJ. Então se eu clicar aqui em cadastrar como novo fornecedor, ele já preenche com os dados do fornecedor, de forma que eu só clico em salvar e já está pronto. Finalmente, ele mostra os produtos da nota para que eu cadastre, vincule com algum produto atual, transforme na compra de um patrimônio ou simplesmente importe como texto. Eu vou fazer cada opção aqui. A primeira é cadastrar. Eu vou cadastrar esse produto como agulhas. E a apropriação favorita dele é material de consumo. Eu desço aqui até onde está a parte de material de consumo, que é esse daqui. Considerar a agulha uma ferramenta. E clico OK. A unidade eu vou colocar como unidade mesmo. Salvar. Salvo com sucesso. Agora, as outras agulhas que estão nessa nota, eu vou vincular aquele primeiro cadastro, para que eu não fique com vários cadastros duplicados de um mesmo produto. Então, eu clico aqui em alterar vínculo, ele busca pelo esse nome que estava já da nota fiscal, ele encontrou um equivalente aqui no meu cadastro e eu seleciono. E assim eu vou fazer com as demais agulhas.
Isso é bastante útil de ser feito para esse tipo de produto que você compra. É o mesmo produto, só que de diferentes tipos. Ou então para peças de manutenção, porque às vezes você compra 300 peças por uma mesma manutenção, você pode cadastrar tudo como peças. Já outros produtos você pode cadastrar para que você controle ele em estoque. Vamos fazer isso para Banamínio. Eu vou cadastrar, vou deixar a mesma descrição, a apropriação daqui nesse caso é medicamentos. No entanto, eu tenho interesse em controlar por unidade a baixa de estoque. Então vou marcar como sim. E vou salvar. Esse produto lá já vai para o meu estoque. Esse outro produto aqui, eu vou tratar ele como um patrimônio. Quando é assim, e eu clico aqui em cadastrar, ele preenche para mim como se eu estivesse comprando um patrimônio. Eu vou colocar aqui a data da compra como hoje, imobilização também como hoje, a categoria a qual ele pertence, eu vou falar que é uma máquina ou equipamento, e vou falar que ele tem uma vida útil de 2 anos com valor final de 0. Salvar. Então, esse produto já foi salvo como patrimônio. É claro que ele não é um patrimônio, mas quando você comprar uma nota fiscal que tiver um patrimônio, você pode usar esse recurso para cadastrar de forma mais rápida. Esses outros aqui, ó, seringa, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a agulha. Vou cadastrar como seringas. Vou procurar a conta de material de consumo. Colocar aqui uma unidade, salvar. Esse de baixo aqui eu vou alterar o vínculo, vou associar com seringa. Esses outros aqui eu vou ter que cadastrar como um medicamento normal, porque ele é realmente um medicamento, só que eu não tenho interesse de controlar em estoque. Cadastrar, medicamento. Já o sal moído é um concentrado. A apropriação dele foi diferente. Ó. Medicamento. Salvar. Eu tenho que fazer isso todas as vezes que for a primeira vez que eu compro o produto. Assim, toda vez que eu comprar de novo aquele produto, eu não vou precisar fazer mais uma vez. Ele já está cadastrado. Quando eu puxar uma segunda nota fiscal desse mesmo fornecedor, ele já vai encontrar o cadastro e ele vai mostrar para mim essa tela da maneira como está o Dectomax aqui, ó, já como cadastrado. Osbov concentrado. Veja que ainda tem mais um produto aqui, que daí eu não vou cadastrar. Esse produto pode ser o seguinte caso, é um produto que você comprou e você nunca mais vai comprar. É um produto muito esporádico, você compra uma vez a cada 3 anos. É um negócio que não faz sentido você cadastrar e não tem nenhum outro item já cadastrado que você consiga associar, vincular. Então, nesse caso, eu vou deixar sem cadastrar mesmo. Vou clicar aqui em processar. Veja que todos os itens que eu cadastrei já vieram com a conta contábil preenchida. Ó. Inclusive, o Banamínio que eu coloquei para controlar em estoque, ele já veio amarrado com a conta contábil estoque. No entanto, o Silverback aqui, ele veio sem apropriação, porque eu não cadastrei ele não está no meu cadastro. Ele está de uma forma diferente do que todos os outros. Então esse eu vou preencher manual, mas a vantagem é que ele não sujou o meu cadastro. Se eu for lá no meu cadastro, ele não está lá. Então isso aqui é indicado para quando você compra o produto muitas raras vezes, muito raramente. Esse XML já veio com a programação do pagamento, do mesmo valor que o total da nota. Então, com isso eu consigo salvar ele direto.
Eu vou fazer novamente uma importação. Então eu clico aqui em novo, importar nota fiscal, seleciono o XML. Novamente não está para esse CPF que está no nosso cadastro aqui. Novamente eu não tenho fornecedor, vou cadastrar ele aqui. E ó, produto gasolina, eu ainda não tenho. Então vou vir aqui, vou apagar esse original C, vou deixar escrito com letras minúsculas, gasolina. E eu quero controlar em litros. Isso aqui é sempre combustível. Feito, salvar, ok. Pronto, está cadastrado. Processo. Esse aqui ele não programou a nota, vou programar manual aqui e salvar, ok. Agora eu vou fazer uma nova importação de um outro XML que tem aquele mesmo produto gasolina, do mesmo fornecedor. Vou dar aqui em próximo, de novo não bateu o CPF, próximo, ó, já está cadastrado, gasolina, processar. É uma nova nota com um novo valor, só que agora ele já veio mais automático. Eu vejo que eu dei poucos segundos para cadastrar uma nota. Depois de um mês, 2 meses usando o sistema, o tempo que você gasta digitando cada nota diminui em 90%, porque simplesmente as notas vão praticamente todas de forma automática. Você só seleciona a nota fiscal, o XML e importa. Eu aconselho a vocês criar uma pasta no sistema para que vocês organizem os XMLs. Eu criei essa pasta aqui, vídeos, porque eu estou gravando esse vídeo e é aqui que eu salvei os meus XMLs. Mas o ideal é que você tenha uma pasta dentro de algum lugar que você tem o hábito de ter pasta, por exemplo, aqui em documentos, e que você chama essa pasta de XML. Inclusive é interessante você adicionar essa pasta no seu atalho rápido aqui, ó. Eu consigo colocar ela, fixar no acesso rápido, ó. Então ela já fica aqui, ó, fica prontamente disponível no acesso rápido. E dentro dessa pasta é ideal que você tenha uma outra pasta com XML importado. Dessa forma, quando você baixar um XML que você já importou, você coloca dentro dessa pasta. Quando você entrar aqui, o XML vai estar aqui. Enquanto novos XMLs você deixa fora da pasta. Então quando você importar, depois que você importou, você puxa ele para XML importado. Daí você sabe se você já puxou ou não aquele XML. Você pode combinar com o seu fornecedor também para que ele sempre mande os XMLs para você. Normalmente, se você solicitar, eles enviam por e-mail a cada nota fiscal que eles emitem contra o seu CPF. E se você não tiver o XML, você pode baixar ele da internet, tendo em mãos a chave da nota fiscal. Aquela chave com 44 dígitos. E você consegue baixar usando esse site aqui da internet. O fsist.com.br. Aqui você digita a chave, aqui você digita esse código maluco que eles mostram aqui. Você coloca consulta a nota e você então tem a opção de baixar XML para depois inserir aqui no sistema. Veja que se você receber por e-mail é muito mais fácil, mas não é obrigatório para que você use esse recurso. Bom, vamos agora para o lançamento simplificado. Vou fazer aqui um novo lançamento, um lançamento que às vezes gera dúvida nas pessoas, que é de salário. Então vou colocar aqui salário. Uma pergunta que sempre faz é o seguinte: qual a data da compra? É o dia que eu paguei o meu funcionário ou o último dia do mês? É o último dia do mês, porque assim o salário fica referente ao mês trabalhado. Você pode cadastrar o salário de todo mundo junto e daí você deixa o fornecedor em branco, ou você pode cadastrar o salário individual, por exemplo, o salário do João, e aqui eu vou selecionar o fornecedor João. Depende de como que você quer recuperar essa informação lá na frente. Se você quiser saber exatamente quanto você pagou para cada um, você pode cadastrar individual. Se isso não for tão importante para você, e se você já tivesse acesso a essa informação em outro local, que não dentro do sistema, você pode fazer um lançamento apenas.
A apropriação, ela pode ser diversa, conforme o tipo de salário que você está pagando. Se for a mão de obra normal, operacional, o pessoal que fica na fazenda, trabalha carteira assinada, é essa conta que é a 38, salários, hora extra, 13º, férias, encargo, benefício, operacional. Agora, se for, por exemplo, um veterinário que foi na fazenda, deu o toque e foi embora, aí é um serviço operacional terceirizado. Ele fez um serviço operacional de diagnóstico de gestação e foi embora. Você terceirizou, você não pagou ele em CLT. Então ele pode ser colocado aqui. Agora, se é pessoal de escritório, pessoal que fica no administrativo, você pode lançar aqui, ó, em ADM. Assim depois você consegue ter uma análise do quanto que fica o salário, a mão de obra operacional, que fica lá na fazenda, e quanto custa a mão de obra administrativa. Até porque normalmente, conforme você aumenta a sua escala de produção, você aumenta a sua mão de obra operacional, mas não necessariamente a mão de obra administrativa. O seu próprio salário, a parte que lhe cabe, que é referente a serviços administrativos, gerenciais, de diretor, pode ser lançado como prolabore. Principalmente se você não está assinado dentro de um CNPJ que a fazenda tem. Agora, se parte da sua rotina é operacional, eu aconselho você a ratear parte dos lançamentos aqui, o seu próprio salário, aqui dentro do operacional também. Até para que você não subestime esse custo, né? Para você depois comparar com outra fazenda. Serviços administrativos terceirizados são coisas que têm a ver com a administração, mas que também não são pessoas que você paga CLT. Por exemplo, aqui o contador ou um consultor. Daí você chama um veterinário para dar uma consultoria administrativa para você. Ele vai fazer recomendações de manejo. Esse não é um trabalho operacional. Daí esse serviço pode ser lançado aqui dentro. Tá? No caso, eu vou simular um lançamento de um salário comum, pessoas que trabalham no operacional, então vou selecionar a conta 38. Ok. E vamos supor que eu queira ratear esse salário que eu paguei. Então eu venho aqui e seleciono um outro centro de custo. Ó. No caso, eu vou pegar aqui a recria, falar que 20% da recria e 80% da pecuária de leite. Ok. O total da despesa foi 10 mil, por exemplo. E eu vou pagar isso aqui no dia 3 do próximo mês. Programar, salvar. Veja que já ficou programado aqui para o dia 3. Então quer dizer, o salário referente a março, o pagamento em abril. Vamos agora lançar os recebimentos e os pagamentos que eu programei. Então vem aqui, recebimento coletivo. Eu quero ver do período de 1/1 até hoje. Todo, próximo. E eu posso selecionar essa opção aqui, ó, baixar títulos na data do vencimento, para que a data do recebimento seja preenchida com a data do vencimento. Então quando eu marco aqui, ó, baixar, ele já preencheu o valor recebido 6, data do recebimento dia 10/2, que era a data prevista. E assim eu posso fazer com todos os lançamentos. Assim que eu tiver feito tudo que eu preciso fazer, eu clico aqui em processar. A mesma lógica aqui em pagamentos. Eu quero ver o que eu tinha previsto para pagar desde o dia 1/1 até hoje. E eu quero baixar tudo na data de vencimento. Processar. Vamos fazer mais um outro lançamento, uma previsão aqui de luz. Eu vou colocar aqui do dia 1/1. Apropriação é energia. E eu vou colocar esse lançamento como recorrente, porque ele ocorre todos os meses, em torno de R$200, todo dia 10, eu vou programar para o ano todo. Então ficou 12 parcelas recorrentes de R$200. Vou salvar. Vamos ver como que fica todos esses lançamentos aqui, ó. Em relatórios, eu consigo ver aqui o relatório de fluxo de caixa, que mostra para mim quanto que eu tenho em saldo em conta, quanto que eu tenho para pagar em atraso, que são aquelas contas de luz que já venceram, que eu ainda não marquei que paguei,
e eu consigo ver o lançamento de cada conta de luz que eu programei para o futuro. Se eu tivesse feito alguma programação de recebimento futuro, eu iria ver aqui também. Ó. Vamos fazer um exemplo. Eu venho aqui em recebimentos, lançamentos simplificados, vou colocar aqui, ó, venda de gado. Vamos supor que eu vendi um gado hoje, matrizes, eu vou marcar aqui que eu vendi por 20 mil, para receber todo dia 10, dividido em 4 parcelas. Programei, salvei. No relatório de fluxo de caixa, eu agora consigo ver os recebimentos também. E quanto que fica o meu saldo após cada recebimento e cada pagamento. Se eu quiser ver o que eu tenho para pagar, eu consigo tirar aqui no contas a pagar. Ó. De 1 do 4 até 30 do 4. Eu tenho uma parcela de luz para pagar. Contas a receber, eu consigo aqui nesse relatório. Eu tenho essa venda de gado de 5 mil para receber esse mês. As despesas e receitas e os pagamentos e recebimentos, eu consigo visualizar aqui linha a linha. Por exemplo, ó, as despesas que eu fiz foi a da luz no período de abril. A despesa, um recebimento que eu tive, uma receita que eu tive em abril foi da venda de gado, 20 mil que eu vendi o gado. Pagamentos e recebimentos é conforme eu paguei e recebi cada item. Ó. Então, o que eu já paguei nesse mês de abril foi essas 2 parcelas aqui de salário. Na verdade foi uma só que ele está rateado pelo centro de custo. E um recebimento. Ó. E eu consigo ver esses lançamentos de uma forma muito visual aqui no DRE Caixa Competência. Ó. No DRE Caixa eu vou tirar um de janeiro de 2019 até abril de 2019. Próximo. Veja só, eu consigo ver aqui quanto de leite eu vendi, o valor desse leite, quanta receita que eu obtive, quais foram as despesas que eu tive. Ele fica tudo lançadinho aqui completo. Aquelas notas que eu importei estão todas lançadas aqui e o meu saldo financeiro acumulado. Aqui ele vai olhar à medida que eu paguei e recebi cada item. No competência ele vai olhar no mesmo molde da despesa e receita. É conforme eu realizei a despesa ou a receita, independente se eu já paguei ou se eu já recebi. Por isso que eu tenho aqui, por exemplo, lançado os R$200 da energia elétrica, que mesmo eu ainda não tendo pago, eu já realizei, é um negócio que está feito, certo? Então você consegue usar ambos os relatórios com diferentes intuitos. O caixa é para você ver se você está pagando tudo que você precisa pagar e você ver a programação do que está para frente, para você se preparar. O competência é para que você saiba qual foi o seu desempenho nos períodos que já se passaram. Independente se você pagou a parcela, recebeu, ele vai mostrar para você quanto de receita que você fez em um determinado período e quanto de despesa que você fez para ter aquela receita naquele mesmo período. Muito bem, finalmente aqui a gente chega na parte de controle de estoque. O estoque é uma maneira interessante de você deixar o relatório de competência mais fidedigno, já que quando você lança um item para estoque, ele não entra no seu relatório de competência. Se você já pagou a parcela referente àquele item que foi para o estoque, ele já vai aparecer aqui no seu caixa, tudo bem. Mas no competência não, no competência ele só vai aparecer quando você lançar o consumo de estoque. Isso é interessante para quando você tem um gasto muito grande, o seu custo não aumente de uma vez só, ele pode aumentar mês a mês conforme você lança o consumo de estoque. Eu já mostrei a vocês como lançar um produto em estoque. Aqui pelo pagamento, lançamentos completos, tem um produto que a gente cadastrou para estoque. Vou lançar agora como que você movimenta ele, como que você dá a saída. Eu gosto de usar essa tela saída rápida, porque nela eu vejo todos os itens que estão listados no meu estoque. Eu vou selecionar aqui um determinado dia para lançar a saída. Eu vejo aqui o Banamine, entre T1 do 3, o estoque atual era 6.
Eu vou lançar aqui que eu consumi todos os 6. Processar. Deseja emitir solicitação de compra? Não, não quero. Pronto. Lancei a saída. Se eu for agora aqui em relatórios, estoques, saídas, eu consigo visualizar que no mês 3 eu tive a saída de estoque do Banamine. E esse valor equivalente às 6 quantidades que eu consumi vão passar a aparecer no DRE competência no mês de março. Ele já está aqui dentro desse valor aqui. Essa é uma visão geral do programa, pessoal. Vocês vão reparar que à medida que vocês forem utilizando, tudo isso aí fica mais claro, mas essa é a lógica. Você precisa conhecer os seus centros de custo, o seu plano de contas, você precisa realizar os lançamentos de recebimento, de pagamento, o pagamento e o recebimento efetivo das parcelas que você programou. Se você tiver algo programado e controlado no estoque, você vai precisar lançar as saídas e você depois vai conseguir recuperar essas informações tanto nos relatórios de DRE quanto nos relatórios que mostram despesa, que são mais úteis para quando você precisa estudar a informação no nível mais detalhado. E também tirar listagens do que você precisa pagar e receber e ver qual que vai ser o seu saldo bancário ao longo do tempo, à medida que você faz esses lançamentos. O programa tem vários outros recursos que eu acho que não vale a pena entrar nesse vídeo, mas temos vários outros vídeos que eu vou deixar listado aqui abaixo e vocês podem entrar nos vídeos específicos para ver com mais calma como realizar algum determinado lançamento. Tá joia? Acho que é isso aí. Valeu, até mais.